Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar aí mais uma live novamente com o Edu Rossi, que é o cara. Só aguardando aí o pessoal ir chegando e a gente já vai conversando e trazendo as informações de hoje, né? Sabemos que nesse começo aí a gente tem que ir devagar, né? O pessoal ir chegando e ao mesmo tempo explicando o que nós vamos conversar hoje. Assim que o Edu chegar, a gente já vai explicando aí algumas relações que nós temos. Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre mentalidade, sobre mindset. Nós vamos falar sobre a Carol Dweck e o seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, mas de uma forma mais tranquila, para que você compreenda, para que você entenda aí mais ou menos como é que vai fazer, recepcionar aí o Edu. Vamos fazer aí essa live diferenciada aí com você. Fala, Edu! Cheguei, tô na área. Bem-vindo. Estava explicando que a gente vai trabalhar, então, o livro do Mindset, né, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. E aí vamos bater um papo sobre isso, algumas circunstâncias. Eu vou fazer aquele esqueminha de colocar alguns slides aqui de vez em quando, ainda virando a tela, né? Sim. Mas pelo menos para a gente ter um direcionamento dentro dessa discussão, né? A gente entendendo mais ou menos o que o pessoal quer, né? E precisa ser dito. Eu acho que cabe a gente se apresentar novamente, né? Pode ter uma galera aí que são novas, né? Novos aí Da na nossa área. live. Então, fala um pouquinho de você novamente, aí eu falo de mim e a gente começa aí essa Bate-papo. discussão Vamos lá. que é Bom, para quem não me conhece, desenvolvimento. primeiro, boa tarde a todos. Eu sou o Eduardo Rossi, 45 anos, pai de dois meninos lindos, um enteado maravilhoso, cristão, uma fé inabalável e alguns anos para cá eu venho me especializando em gestão de consumo, em entender a mente do nosso consumidor, entender a nossa mente. E aí o trabalho da Carol Dweck, ou como a gente diz, a brasileirada Carol Dweck, é um divisor de águas. Eu até te postei isso aí nesse trabalho de entender os pensamentos que se chama mindset. Então, eu venho estudando isso há 4, 5 anos e me especializei em neurociência aplicada a negócios, ou chamado também neurovendas. Então, falou de mindset, estou dentro. É uma coisa que eu amo estudar. Então, a grosso modo, esse sou eu. Perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Malman, sou formado em Educação Física, mestre em Sociologia, um MBA em Marketing e Inteligência Digital. Sou meio doido e adoro conhecer sobre tudo, né? E uma das coisas mais interessantes que eu tive até hoje foi o aprendizado sobre Mindset. E assim como Edu, há pelo menos aí 6 anos eu estudo sobre isso e eu trago isso dentro das minhas aulas de Educação Física e dentro dos meus treinamentos em algumas empresas. E, consequentemente, eu acabo trabalhando também com neurovendas, assim como Edu, e foi assim que a gente se conheceu querendo ou não, fazer parte de uma mudança de vida, não só pessoal, mas de outras pessoas, é o que me move, é o meu propósito. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu tento trabalhar e por isso a nossa conversa de hoje falar sobre mindset. Né? É isso aí. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria que vocês visualizassem essa imagem vocês entenderem mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Como funciona o mindset aí na prática, né? É uma moça, uma mulher, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem muito a ver com o nosso caminho de hoje, né, Edu? Que é trabalhar em casa, né? Como é que seria o home office aí diante disso? Então, como funciona o mindset na prática aí? Pra vocês terem ideia, então, como que a gente faz ou como que a gente visualiza de determinadas situações, né? E como que você vê isso? Por exemplo, essa imagem aí traz para vocês mais dificuldade ou facilidades, né? A Elisete já falou que é com ela aí, né? Mais ou menos isso está acontecendo com ela hoje. Mas vamos lá. Essa situação aí, né? É fácil ou é difícil? O que ela traz para você para benefícios, né? Então, Edu, me fala aí, o que você vê nessa imagem aí para a gente começar a nossa discussão aí? Superação. Superação. Então, essa é difícil, mas não é impossível, né? Aquela história. Então, não é nada fácil e estamos todos aí, principalmente por ser um fato novo, esse momento
Vamos evitar a palavra crise, né? A crise, ela traz um peso muito grande negativo. Eu ontem também estava fazendo uma live e a gente foi feliz na live lá, quando estávamos falando, eu e a Lohane, que nós trocamos a palavra crise por startup. Então, quando você joga no teu cérebro um regime de startup, o que é o regime de startup? Para quem não domina, aí tem jovens aí participando. Startup é quando você começa um novo negócio. Pode ser informal, na sua casa, ou como um negócio mesmo. Abrir uma empresa, abrir um empreendimento em casa, ou numa loja, ou virtual, um e-commerce, por exemplo. Então, qual é o regime quando você começa um negócio? E aí tem a ver com a foto. Eu não estou fugindo do assunto, não, Ale. Tudo ao mesmo tempo. Você não tem secretária, você não tem colaboradores, é você com seus filhos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas deficiências também, e, obviamente, com todos os teus conhecimentos e, acima de tudo, vontade, com superação. Então, respondendo numa palavra, foto, para mim, olhando, eu não sabia da foto, o Alexandre jogou aí, é uma coisa que eu tenho com ele, para quem não sabe, aí compartilhando, abrindo um parênteses aqui, a gente tem o roteiro do livro, cada um leu aí algumas vezes, esse é um livro que eu li pelo menos umas 4 vezes já, e cada vez que eu leio eu faço anotações diferentes, eu tenho uma interpretação sobre alguma coisa a mais, por isso que é legal essa live para quem já leu, rever alguns pontos de vista, de repente, sobre o mesmo tópico diferente, escutando pontos de vista diferentes que nós aprendemos. E é aprendendo que nós melhoramos. Então, o regime de startup, fechando parênteses e voltando à minha analogia, para começar, esse regime de startup é todas as dificuldades do mundo para quem está começando. Você não tem grana, você não tem clientes, você não sabe se teu negócio vai dar certo, você conta ali com meia dúzia de amigos, meia dúzia de família, de familiares ali te apoiando e uma vontade inabalável de você fazer o teu negócio dar certo ou a tua carreira dar certo. Então, eu substituo a dica que eu já começo aqui acelerada, aqui, como diz aqui no Pará, no 12, assim, no 220, substituam, regionalismo, substituam a palavra crise, esse conceito de crise por um conceito de startup. Ou seja, você está com poucos recursos, você está sem grandes ajudas, você está sem poder sair muito de casa, alguns nem saindo para nada, que é o certo, ou seja, extremamente limitado. Mas o que não pode faltar quando você está abrindo uma startup? Vontade, determinação e superação. Então, alonguei um pouco aí para a gente já começar no 220 aqui a nossa conversa, entendeu? Perfeito. Perfeito. E, na verdade, é essa análise mesmo que a gente quer fazer, né? A gente pensar em situações, como essas situações, de alguma maneira, nos assustam ou podem nos fazer mover, né? E eu joguei logo essa imagem aí para a gente discutir justamente por causa disso, Edu. Dentro disso, a gente entender que nós precisamos voar, nós precisamos, de alguma maneira, entender que nós vamos ter medo de uma coisa nova, né? A gente está passando por uma situação diferenciada no mundo inteiro, e que a gente não vai voltar mais como era antes. Já não somos mais como era antes. O mundo já não é mais como era antes, né? E antes de começar realmente ao livro e tudo mais, cabe uma analogia muito forte aqui agora, de uma história, né? De um cara que estava passando por uma fazenda, parou ali para comprar um pouquinho de laranja, de frutas, né? Com o senhor, e conversando ali com o senhor, ele olhou para o galinheiro do cara, né, e viu que tinha um animal diferente ali naquele galinheiro. E ele reparou bem, cara, e era uma águia que estava ali. Né? Ele observou que tinha uma águia dentro do galinheiro. E ele falou, cara, o que essa águia está fazendo aí dentro? Aí o senhorzinho falou que não, que águia, isso aí é uma galinha grande. Não, isso é uma águia. Não, aí eles começaram a discutir tudo. E esse cara, não, deixa eu soltar essa águia, pelo amor de Deus, você merece voar. Né? Se você conseguir fazer isso, fica à vontade. O cara estava seguro que aquilo era uma galinha. Então, o viajante pegou a águia, colocou no braço, vai, voa. Aí, do jeito que a águia pulou no chão e já começou a ciscar de novo. Né?
E nada, e nada, e nada. O cara foi embora com isso na cabeça, voltou no dia seguinte, deixa eu pegar essa águia. E o senhorzinho então falou, pode pegar a águia, pode ficar à vontade. Né? E tentando novamente, a águia não se via enquanto águia. Até que ele pegou essa águia, levou um pouco afora ali do galinheiro, subiu até uma montanha, né? Deu um pouquinho de carne, nada, não quis e tudo mais. E a galinha, dentro da cabeça da águia, uma galinha, ela voltou então para o chão e começou a ciscar. Foi aí então que ele pegou essa águia, colocou de tal modo que ficou o mais alto possível, onde não dava para ver o chão. E aí a águia sentiu o vento, né? Sentiu novamente, olhou o horizonte, abriu a asa, saltou, né? E você pode imaginar que ela caiu, né, lá de cima, mas na verdade ela começou a voar e realmente virou uma águia. Muitas vezes, dentro da nossa mentalidade, a gente se coloca dentro de um galinheiro. Não quer dizer que o galinheiro seja ruim, mas muitos de nós nascemos como águia e estamos dentro de um galinheiro, presos, né? Nós mesmos nos prendemos porque nós estamos convivendo com pessoas que muitas vezes nos limitam, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se a gente vive com pessoas que pensam diferente da gente, acaba que a gente acaba pensando como elas e deixa de ser alguém que realmente possa voar, possa crescer, possa amadurecer mais. Então, a dinâmica maior com essa imagem que eu coloco aqui é justamente a gente pensar quantos de nós somos águias e não estamos voando por medo, né? Quantos nós aceitamos certas situações, como nessa imagem, né? Essa mulher às vezes está aceitando porque ela precisa desse trabalho, muitas vezes ela precisa disso para pagar as contas, mas ela poderia de alguma maneira estar fazendo outras coisas, mas ela está presa diante de pessoas que convivem com ela, que diz que ela não pode mudar de vida, não pode tentar outra coisa, não pode fazer ou buscar um próprio propósito, né? Só para a gente encerrar, e aí eu vou passar para você, o Edu, lembrando que a gente está numa dinâmica aqui de lives, né? Eu fiz uma dinâmica sobre talentos, depois a gente fez sobre inteligência emocional, né? Depois eu fiz sobre perfil comportamental e agora a gente está fazendo novamente sobre mindset. Pode ver que tem uma lógica aqui. Muitas vezes a gente se esquece do nosso talento, a gente não tem inteligência emocional para desenvolver esse talento, desenvolver nós mesmos, baseado naquilo que eu sempre falo, que nós estamos num avião despressurizado, então a gente tem que colocar primeiro a máscara na gente, para depois no outro, a gente se esquece disso, a gente não entende nossos perfis e como cada situação pede um perfil diferente e acaba chegando aqui dentro de uma mentalidade, e nossa mentalidade fica fixa e a gente não amadurece, não tem forças para mudar, né? Porque a gente está dentro de um galinheiro e se vê dessa maneira. Então, fique à vontade aí para você complementar o que eu estou dizendo, Edu. Eu vou pegar o teu gancho, que foi uma explicação bem profunda em cima de uma analogia interessante, e vou trazer um pouco pro livro, né? Quando vou falar no brasileirão mesmo, a Carol, né? Nada de ficar Carol Dweck, né? A Carol. Quando a Carol Dweck escreveu a Psicologia do Sucesso, o que é legal compartilhar com, principalmente quem ainda não leu o livro, tá? E aqui uma surpresa, para quem não tem o livro, não precisa gastar. Eu e o Alexandre vamos doar o livro eletrônico para você. Então, mande para a gente depois aí um inbox, um direct, dizendo eu não tenho livro e eu gostaria do livro. Tanto ele quanto eu temos, e a gente tem ele no meio físico, não dá para mandar agora, mas a gente manda ele no meio eletrônico para você já poder ir olhando no seu celular, no seu computador, enfim, presta o computador aí da mãe, do pai, e ler o livro lá, porque ele é bem interessante. Por que ele é interessante? Ele é interessante porque a autora, a Carol, ela começou a colocar exemplos práticos, exemplos de pessoas verdadeiras. Por exemplo, ela dá um exemplo lá entre mindset fixo, que daqui a pouquinho a gente vai aprofundar sobre isso, e mindset de crescimento. Ela dá 2 exemplos conhecidos no mercado de pessoas que têm o DNA do mindset fixo e o DNA pegada do mindset de crescimento, e isso ficam exemplos práticos. E ela fala do esporte, ela fala da música, ela fala do mundo corporativo, ela fala de pais ensinando as crianças. Então, vou pegar essa primeira parte que você falou, Alexandre, e vamos aprofundar. Então, primeira coisa, para vocês que estão aqui nos vendo agora, que são pais, mães e gestores, ou pais, mães né, gestores de pessoas. Você tem que fazer o exemplo do cara que empurrou a águia. Você tem que desenvolver os seus liderados ou
desenvolver os seus filhos filhos. para que Perfeito. eles desenvolvam a questão da meritocracia. Se tem uma coisa que o livro nos ensinou, e é de novo, vou repetir, um divisor de águas, é que ele define a questão do talento e a questão do esforço. E nós somos muitas vezes empurrados, conduzidos, o Alexandre falou bem, pelas pessoas que convivem conosco, para a gente olhar o talento. E o que eu digo para vocês ela provou, uma pesquisa de milhares de pessoas, de dezenas de anos, é fundamentado, é pesquisa, ela é uma PhD, ela não pegou e escreveu um livro de autoajuda olhando assim no vento. Não, ela pesquisou. Pessoas que tinham performance, pessoas que não performavam tão bem. Pessoas que têm sucesso, pessoas que sempre sonharam com sucesso e nunca conseguiram. Ou seja, pessoas que conseguiram atingir seus objetivos, superar até seus objetivos, e pessoas que estão remando ainda. E ela tentou traçar algum padrão em cima dessas pessoas de sucesso. E essas pessoas de sucesso têm um padrão, sim. Esse padrão, eu sintetizo ele numa única palavra para vocês. Esforço. Não é talento. O esforço, a dedicação, o teu empenho, ele supera o talento. O talento, você pode ter um talento natural. Você pode ser, se for o atleta, um bom corredor, um bom velocista, você pode ter uma boa musculatura, você pode ter uma boa ergonomia física, aí o Alexandre ele é mestre nisso, ele pode contribuir melhor. Ou seja, você pode ter um bom corpo que te ajude em determinado esporte. Altura, mas nem sempre o mais alto é o melhor pivô no basquete. A gente tem exemplos aí no basquete de caras baixinhos que são top, jogam de igual para igual, que são 20, 30, 40 centímetros até menor que os caras mais altos aí da elite também. Por quê? Se dedicam muito. No próprio livro ela fala muito do Michael Jordan. Ok, falar do Michael Jordan agora é meio que chover no molhado. Mas vamos parar e vamos rever a história. O cara, quando todo mundo ia embora, ele ficava lá, ó. Vamos pegar o Oscar, o Schmidt, o Festinha, o nosso Oscar. Ele falava isso. Sim, eu uso muito uma frase do Oscar com todos os meus clientes, com todos os meus amigos, enfim, com quem eu convivo, que é: depois que você aprende, você precisa praticar. Então, depois dessas lives aqui, e de várias outras lives muito boas que estão acontecendo, você precisa começar a pôr no papel e pôr em prática. E aí, pegando o exemplo do que ela nos ensinou, praticar, 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 praticar. Quando você ficar bom, pratica mais um pouco. Quando você estiver cansado, pratica mais um pouco. Ou seja, treina, joga, vai. Porque é errando que você vai se ajustando, vai aprendendo. Então, nesse primeiro bloco, já alonguei um pouco, mas o esforço supera o talento. E nós somos, às vezes, muito condicionados, a palavra é essa, condicionados a acreditar só no talento. Ou eu nasci para aquilo, ou eu não nasci. Não, gente. Todo mundo é capaz. Foi daí que eu criei até meu bordão do Eu Sou Capaz. Se você quiser, e aí eu acho que você, Alexandre, postou esses dias atrás, numa live também, um trecho do filme, depois você passa aí, se der, enquanto eu estou falando, você achar aí, que é aquele do Caminho da Felicidade, do Will Smith, que o filho dele está tentando jogar a bola lá na cesta, né? Enfim, fazer a cesta no basquete. Aí ele fala, não, para, deixa, você não é para isso, não, esquece isso. Aí ele mesmo chama o filho, que o filho dá aquela brochada, aquela desanimada, que o filho era pequenininho, ou seja, não tinha talento. Aí ele pega e fala o seguinte: não deixa ninguém nessa vida dizer o que você pode e o que você não pode. Ou que não pode fazer. Se você quer fazer, pegue essa coisa e faça. Então, para quem está nos ouvindo agora, a grande mensagem do livro é: se você quer, você pode. Você pode tudo nessa vida. Você pode ser o maior esportista, o maior PhD, o maior doutor em alguma coisa, o maior vendedor, e aqui a gente tem vários vendedores aí. Geradão entrou aí, prazer em vê-lo, Ibni também. Assim, são pessoas que lideram várias outras, são empresários. Então, assim, você pode tudo. Agora, tem que se esforçar,
tem que entender aonde você já tem a competência, quais competências você não tem, se cercar de pessoas boas para que você não fique a galinha, para que você realmente descubra as competências de águia que estão em você. Então, aí você também fechando esse primeiro bloco aí. Perfeito. E só lembrando que não está errado ser galinha, né? Não. Mas Se você a gente tem que estiver entender feliz que ela com é isso, limitada. quem somos Ela é nós uma para dizer que ave, não, né? exatamente. Ela é uma ave, mas que não voa, né? É mais nesse sentido. Ela fica fixa ali dentro do galinheiro. É isso que a gente quer dizer. E nós nascemos para sermos águia, né? A gente nasceu para voar, a gente nasceu para ir além. E falando então do livro em si, é bem interessante porque a pesquisa que ela faz, ela traz uma referência muito boa, e quebra um pouquinho os paradigmas aí do QI, né, que é aquela inteligência que já nós falamos na aula passada, da inteligência emocional, e ela mostra que realmente a inteligência emocional é importantíssima no nosso desenvolvimento, né? E que nós temos duas mentalidades. Então vamos falar aqui, mais ou menos aqui, eu vou enunciar, né? Então, se você tiver um lápis aí, alguma coisa, vai ficar mais fácil para você. Então, primeiro ponto, né, a gente entender que nós temos duas mentalidades segundo ela. Uma é a mentalidade fixa, é uma mentalidade de desenvolvimento, uma mentalidade de crescimento, né? The growth mindset, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos colocar como mentalidade de crescimento aí. A mentalidade fixa, provavelmente você conhece alguém, você pode colocar aqui embaixo se você conhece alguém desse perfil, né? É aquela pessoa que ela acredita que a inteligência ela é inata. A pessoa já nasce com essa inteligência e não pode desenvolver, né? Então, a pessoa é inteligência e pronto, aquela pessoa que não consegue aprender é porque ela já nasceu para não aprender. Então, a mentalidade fixa é nesse sentido. Ela tem dificuldades em ver suas próprias limitações, ela não consegue perceber que ela está errada em alguma coisa, ela sempre vai defender que ela está correta dentro disso, né? Ela evita desafios, ela tem medo de desafios porque ela acaba, de alguma maneira, mostrando seus defeitos quando ela está sendo desafiada, né? Então, ela não gosta de mostrar defeitos de maneira alguma, ela tem que mostrar que está perfeita nesse sentido. Ela não crê que você se esforçando você vai mudar, porque ela vê e sempre torce para que pessoas que estejam se esforçando desistam, né? Tá vendo aí? Não funciona. Tá vendo? Tá se esforçando, mas não tá mudando nada. E quem disse que o processo de mudança é rápido? Ah, eu decidi agora, eu já mudei. Né? Então, são pessoas que sempre vão estar apontando os erros dos outros, né? E ela encara os problemas sem nenhuma esperança aí de resolver. Então, você aproveita aí embaixo. Então, pessoal que está assistindo aí, vocês já devem conhecer pessoas assim, né? De mentalidade fixa, nesse sentido. Já a mentalidade de crescimento, que é onde é a bola da vez dentro da pesquisa da Carol Dweck, é justamente nesse sentido, né? Ela diferencia do crescimento do fixo dentro disso. Então, por exemplo, o mindset de crescimento, enquanto um é nato, que é o fixo, quem pensa com o mindset de crescimento, ela acredita que realmente o desenvolvimento de habilidades, de inteligência, de talento, depende muito mais de você. Então, isso é importante dizer. Depende do quanto você se esforça. A gente falou sobre isso também lá atrás, quando a gente falou de talento. Eu sempre trago, no caso, um grande jogador de basquete também, que é o Kobe Bryant. Esse cara, eu uso ele sempre nesse sentido, porque eu acho que ele ainda superou o Michael Jordan dentro de uma pegada, mas aí a gente pode discutir isso em outra live sobre esses atletas. Mas é um outro cara. Vai dar muita discussão também. Aqui, né? Dois caras feras. Mas é muito top. Michael Jordan é muito top, tinha um talento extraordinário, desenvolveu isso além de tudo. E o Kobe Bryant, que acreditava se não ter talento, ele foi ainda mais além do que poderia imaginar. Né? Então, nesse sentido. Então, sempre busca aperfeiçoar, sempre busca superar seus limites, coloca limite em si mesmo o tempo todo. Então, uma pessoa de crescimento, ou de uma mentalidade de crescimento, sempre busca aprender. E não está nem aí para errar, sabe que vai errar, mas ao errar ele tenta entender por que ele errou e como ele pode melhorar na próxima vez. Né? E sabe que a mudança não é tão rápida, ele abraça esses desafios, porque ele sabe que a falha faz parte do aprendizado, então o tempo que for possível ele vai falhar, ele vai aprender, mas ele quer mudar. Né? Ele vê o esforço como caminho para essa excelência e, de alguma maneira, ele enfrenta esses problemas com entusiasmo. Então, quando ele vê, por exemplo, aquela imagem que eu coloquei da moça, né, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ele encara aquilo como um desafio. Peraí, eu vou passar por isso, mas tem um sentido para passar por isso. Por que eu vou fazer tanta coisa assim?
Muitas pessoas acabam fazendo isso porque precisam pagar conta. Não, peraí. Uma mentalidade de crescimento vai falar, vou passar por isso, mas por pouco tempo. Até que eu consiga me estabilizar e fazer uma outra coisa que vai me dar um tempo, um tempo melhor com a minha família. Então, o porquê que você faz as coisas que você faz hoje? Você está crescendo com essas coisas ou você só está deixando por aí? Só fazendo no automático? Eu falo sempre, né? Acordando, comendo e dormindo. O que você está produzindo realmente? Como você está se desenvolvendo? Então, é essa pegada. Mindset fixo, muitas pessoas estão nela, e você convivendo com pessoas de mindset fixo, você acaba se tornando como elas, né? Porque tem muito argumento e dá trabalho demais ser mentalidade de crescimento. Né? A sua energia para ser mentalidade de crescimento é muito grande, né? Porque você tem que aprender o tempo todo e tem que crescer com isso. Então, ela apresenta mais ou menos, eu acho que eu tenho uma imagem. Deixa eu só ver se eu tenho uma imagem sobre isso. Pode ir complementando, Enquanto você procura aí, eu Edu, porque vou só só vou colocar uma explicar um imagem. Tem uma pouco imagem que eu mais. tenho aqui. Tá, para quem Pode não está falar. acostumado ainda, então vamos lá, vamos do zero aqui, tá? Mindset. O que é mindset? Mindset é o teu modelo mental. O que é o modelo mental? É o teu grupo de pensamentos, são tuas ideias. Por que é importante? Olha só, um detalhe. Tuas ideias, vamos sair do livro um pouquinho para falar um pouco de neurociência. Por que você é o que você é agora? Se você está nos vendo aí, são algumas pessoas aí nos assistindo, por que você está aí agora nos assistindo? Por que você é esse profissional, esse gestor, esse empreendedor? Né? Isso tem uma história. Boa parte dessa história ela está enraizada nas pessoas que te educaram, na tua família, na formação de crenças. Então você passou a acreditar num grupo de ideias, de valores, de pré-conceitos. Não estou falando preconceito de negativo, de pré, já de enraizado, conceitos formados na sua cabeça. Porque o nosso cérebro, Alexandre, falando para todo mundo aí, nosso cérebro ele é formado por várias trilhas, vários caminhos já, que a gente chama de vieses na neurociência. Esses vieses eles são feitos para nos ajudar a ter velocidade na decisão, ser rápido ao decidir, para gastar menos energia. Nosso cérebro ele é voltado para isso, gastar menos energia e a gente ter velocidade, até para nossa sobrevivência. É aquela história que o próprio Pedro Calabres fala isso. Se vem um leão correndo na sua direção, a coisa mais burra do mundo é você tentar ser racional. Puxa, eu vou calcular a velocidade do leão, será que eu corro mais? Será que eu subo na árvore? Será que o leão vai subir? Até nisso o leão veio e já te comeu. Então, teu instinto faz o quê? Leão! Você sai correndo, gritando, e a adrenalina, que são os neurotransmissores, ela bomba teu coração com cortisol, que aumenta a pressão do teu coração para bombear mais sangue e mais veloz. Para quê? Para você poder escapar mais rápido possível daquela situação. Guardando a proporção do leão, trazendo para o mundo dos negócios, quantas vezes a gente sente isso? E às vezes a gente toma uma decisão por impulso. Então, o que é legal aí explicar um pouco melhor? Quando você confia só na sua competência até aqui, só no seu... Quando a gente fala de talento, galera, a gente está falando no que você já sabe. São suas competências adquiridas até agora. Até hoje, aqui às 14h30 nessa live. Tá? Então, se você se mantém firme, fixo, só nas competências, que podem ser várias, adquiridas até agora, pode ser que agora você passou a ter um mindset fixo. Porque o mindset, ele muda. E isso é uma coisa que o livro me abriu os olhos. Eu julgava, olha que interessante, eu me julgava um cara com mindset em crescimento o tempo todo. E eu descobri várias áreas da minha vida que eu já estava com mindset fixo. Por que eu estava com mindset fixo? Porque eu estava confiando somente nas minhas competências adquiridas. Eu parei de evoluir. Eu parei de estudar, eu parei de ler, eu parei de me conectar a pessoas diferentes dentro daquele ambiente. Eu vou falar aqui, eu vou abrir o jogo. Por exemplo, eu me julgava um cara bom de gestão financeira. Quando eu comecei a errar a mão em alguns dos meus negócios, eu comecei a me questionar e dizer, opa, peraí, eu não sou tão bom assim. Quando eu comecei a olhar pessoas que já estão hoje mais avançadas com
aplicação, por exemplo, investimento na bolsa, é uma coisa que eu estudo em paralelo, já venho estudando há alguns anos, mas hoje eu falo, eu não conheço nada, eu me considero um estagiário, com perdão da palavra, sem demérito a qualquer estagiário, mas estagiário no sentido de estar aprendendo. Né? E um filme muito legal que a gente pode compartilhar, que é legal essa parte de casa agora, de quarentena, um filme, passou até esses dias de novo, eu assisti ele acho que pela enésima vez, é Um Senhor Estagiário, por Robert De Niro. Quer dizer, o cara foi CEO, diretor de vendas, aposentado, voltou a ser estagiário e voltou a aprender com as pessoas mais novas. Então, o mindset de crescimento, galera, ele diferencia em você nunca estar satisfeito, se dar por atingir o topo. Você pode ter muito sucesso, mas o que te impede de continuar evoluindo, de continuar crescendo? E uma coisa que você pode fazer é ensinar. Quando você ensina alguém, e isso a aula hoje me provoca. Eu gosto muito de dar aula, e o IPOG tem um peso fantástico na minha vida, porque ele me força a estar estudando. Hoje eu consigo dizer tranquilamente, sem me gabar, mas é uma questão que tem gente 10 vezes melhor que eu leio uma média de 45, 46 livros ao ano, né? Dá 2 e alguma coisa por mês. E eu não lia um livro, galera. Só pra você ter uma ideia, um ano todo, há 4 anos atrás, eu não lia nem um livro. Eu era do clube que ler dava sono, que ler era chato. Eu falava isso. E eu me considerava um fodão em vendas. Entendeu? Então, quer dizer, olha só, eu já era bom em vendas, já tinha sido diretor em vendas, já tinha tido mais de 100 colaboradores com 5 negócios diferentes e eu vi que eu preciso aprender. Então, há 4 anos atrás, eu percebi, e esse livro foi um dos que, abriu o meu olho, dizendo, opa, eu estou com um mindset fixo na área financeira, um mindset fixo na área de vendas. Por quê? Eu parei de aprender. Eu parei de me esforçar. Eu fiquei na famosa zona de controle, que não é de conforto, é diferente. Zona de conforto, você está ali no galinheiro. Zona de controle você até se arrisca, mas está dentro de um ambiente com o medo ali controlado. Quando você vai controlando o teu medo, mas vai além do que você está esperando ali, com aquele frio na barriga, você tem que estudar, porque você vai errar. E aí a diferença do mindset fixo, ele é muito pautado no talento, na competência. Se você erra, o teu cérebro ele faz o quê? Você se vitimiza. É culpa do governo, é culpa da escola, é culpa que a minha equipe que é muito ruim, não sou eu, a empresa me deu uma equipe ruim, meu pai não me dá educação, meu pai não me dá dinheiro, meu pai não me dá o celular que eu quero, por isso que eu não posso estudar, minha internet não é boa aqui em casa. Então você se trava. Quando você se trava, esse é o exemplo do mindset fixo. Quando você se provoca a ser... Eu brinco, né? Eu tenho uma técnica que eu falo que é ser 1% melhor a cada dia em relação a ontem. Se todo dia você vai evoluindo 1%, 1%, 1%, você nunca para de desenvolver. Então, só para elucidar aí o que ela explicou no livro, melhor, o que é o mindset fixo, é quando você se acha já o bonzão e se acomoda, e o mindset de crescimento puxa, eu sou bom, mas quais os caras melhores que eu? O que eu preciso fazer para chegar lá ou para ultrapassar esses caras, entendeu? Perfeito. E em relação a isso, assim, Edu, até compartilhei aqui um filme a mais aqui que a gente pode falar sobre mindset, que eu acho interessantíssimo, que é o Mãos Talentosas. Não sei se você já viu esse filme, né? Que é baseado em fatos reais, né? Do médico do Benjamin, né? E é extraordinário porque mesmo tendo... Aí eu só tô pegando um gancho, porque durante a sua fala, você lembrou de que se a pessoa é um pai ou é um líder, a ideia é que ele haja como aquele da história que eu contei, que é, de alguma maneira, incentivar a pessoa a ser águia, a voar, né? E a mãe, mesmo não sabendo ler, né, fingindo que era o problema do óculos e tudo mais, não sabia ler, ela incentivou os filhos a estudar. Né? Ela entendeu dentro de uma realidade que as pessoas que eram vitoriosas não ficavam na televisão. Né? Tinha uma grande biblioteca e incentivou os filhos a ir para a biblioteca. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem que estar em constante evolução, mas essa evolução também se dá através do conhecimento.
né? Você está lendo sobre coisas de áreas diferentes, né? Eu também me vejo, e aí pegando o gancho e abrindo totalmente aqui, eu também me vejo e me vi muitas vezes mindset fixo em várias áreas da minha vida, né? Mesmo indo para o mestrado, chegando a um doutorado, mesmo estudando pra caramba, às vezes a gente se vê de mindset fixo por diversas outras circunstâncias, né? E às vezes a gente precisa estar convivendo com outras pessoas para a gente entender que é necessário estar aprendendo e com tudo, né? A gente precisa mudar, mas essa mudança ela precisa partir da gente, Sim. né? Através de uma escolha. Nós somos frutos das nossas escolhas. A maneira que a gente senta, a maneira que a gente está vestido agora, a maneira que a gente fala com o outro, nada mais é do que as nossas escolhas. Eu não tenho o mesmo jeito de falar que o seu. Ah, mas é da região, é de onde a gente mora. Mas você também escolheu falar certos trejeitos, certas gírias, é a maneira. Então, nós somos filhos da nossa escolha. Só que chega um momento que ela é enraizada e isso pode fazer com que você se bloqueie ou continue andando. E essas escolhas é que fazem a diferença dentro dessa mentalidade, de ser fixo ou de ser maior ou de crescimento. E aí eu lembro de uma frase que todo mundo fala que, na verdade, essa frase falam que foi o Albert Einstein que falou, né? Mas aí foi aquela curiosidade, né? Eu gosto de saber de quem que é. E eu descobri que foi a Rita Brown, né, norte-americana, que fala que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? E aí isso é muito louco, porque a gente tem uma tendência de, se a pessoa não é tão famosa, a gente coloca a frase como se fosse alguém famoso para nosso cérebro acreditar melhor, né? E aí vem a mentalidade. Eu já falei algumas vezes em alguns treinamentos sobre isso, a pessoa, não, mas foi o Albert Einstein, é melhor que seja ele mesmo. Ou seja, a pessoa mais está tão fácil na de eu mentalidade acreditar, fixa. né? É mais fácil de eu acreditar sem uma ideia. Claro, Você então, sabe, deixa eu só te é nessa perspectiva. Deixa eu te interromper Sim, um pode falar. minutinho. Anteontem viralizou nas redes sociais aí um pensamento falado que era do Cortella, né? Do Mário Sérgio Cortella, que é que ele atire a primeira pedra, quem sabe o resultado da crise, né? E aí o texto discorria lá falando quem sabe quando a crise vai acabar, quem sabe como acabar a crise, que taque a primeira pedra. Ou seja, para de criticar o governo, para de criticar o prefeito, porque é o seguinte, ninguém está fazendo para prejudicar. Se as medidas às vezes são certas, erradas, mas é aquela história, errei a mão, vamos lá, volto. Falei uma merda, vou lá, corrijo. Então aquela história de errar tá na televisão o tempo todo. Isso serve de um grande laboratório para a gente, grandes líderes, e independente de partido, independente de A ou B, não estou defendendo ninguém, só simplesmente alguém de fora analisando, né? Eu olho muito esse comportamento. Os caras estão tentando acertar e às vezes eles erram a mão, às vezes estudam um número errado e tomam uma decisão na cabeça deles certas, mas com um embasamento errado, com um fundamento errado, e aí a decisão é errada. E aí prejudica uma cidade, um estado, depois vai lá, corrige e tal. Então, teve aí viralizou foi um parágrafo lá falando sobre isso, sobre a gente parar de reclamar, criticar, porque ninguém sabe, né? E aí colocou lá, MS Cortella lá, né? Depois o Cortella foi na página dele e falou, olha, tem um texto rolando aí, mas não é meu não, viu? Ele falou, até gostei, ele até falou isso, mas o autor podia ter falado que era ele. Agora, tem tudo a ver com o que você falou. Se você escreve lá, Joãozinho das Couves postou isso, ninguém dá valor. O Cortella falou, uau, que foda, é o Cortella que falou. Então, isso é um ponto também que provoca a gente a querer ser melhor. Provoca a gente em querer ser igual ou superior, no bom sentido, a um Cortella da vida, um Leandro Carnal. Há 500 outros caras aí que são bons aí no mercado, e se você não gosta desse, pega sua referência e se inspire. Uma referência que pode ser boa para mim, não é boa para você. Um cara que, de repente, eu acredito, você, de repente, não acredita. Então, cuidado. Aqui uma outra lição compartilhando. Cuidado com estereótipos. Cuidado com você tentar modelos prontos. Cuidado com as famosas fórmulas. Fórmula do sucesso, fórmula disso, fórmula de encantar, fórmula de persuasão. Quando você fala de pessoas, você tem, sim, técnicas que funcionam, mas é uma média. Não existe, eu vou gatilho mental, vou usar esse gatilho mental e vai funcionar, vou regaçar de vender. Talvez não.
Talvez não, porque não Não. faz sentido com o teu produto, com o teu serviço, com a tua pessoa. Então, a coerência ela é muito importante. Você falar e fazer, né? Não só falar. Aqui morre aquele ditado: faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Aquela história. Então, nós como líderes, aí você falou como pais, uma coisa que o livro também nos abre muitos olhos e a mente você tem que liderar pelo exemplo e não pelas palavras. Então, se você quer que teu filho leia, não adianta mandar o teu filho ler. Você tem que pegar um bom livro ali, ó, e começar a ler. Você tem que pegar aqui livro e, ó, esse livro aqui é bom para a hora da crise agora, ó, Gestão do Amanhã. Tá? Já estou lendo ele estou aqui na metade de novo aqui, segunda vez. Ele é o que eu estou aprofundando essa semana, tá? Você tem que começar a ler, parar de ficar joguinho no celular, na Netflix, reserva 30, 40 minutos aí do teu home office, do teu dia, começa a chamar a família para ler junto. Se você quer que teu filho lave a louça, começa a dar o exemplo e tornar a brincadeira, a lavar a louça como se fosse uma brincadeira. Cria ali um campeonato de fazer comida, de arrumar a cama, enfim. Usa a tua casa como um grande laboratório de mindset de crescimento. Ou seja, não é porque eu fui educado assim que eu tenho que fazer assim. Talvez a tua educação foi excelente na década que você foi condicionado, foi educado. Hoje, muitos modelos educacionais não se servem mais. A própria crise startup, né? Traduzindo aqui a palavra, o próprio regime agora atual de startup mostra o seguinte: o teu plano, né? Aí tem vários empreendedores aqui nos assistindo que eu conheço, já comentei. O teu plano de antes do carnaval já não serve mais. Você tem que fazer outro plano estratégico, outro plano de vendas, outro plano financeiro. Por quê? Porque nós estamos num momento de startup. Você está com menos clientes, você está com menos caixa, você está com menos fluxo, você passou a ser mais um numa manada, você ficou desconhecido, meio que da noite para o dia, ou seja, tem que começar do zero de novo. E esse momento startup ele foi legal, ele está nos provocando a desenvolver o mindset de crescimento, concorda, Lê? Sim. Perfeito, a gente tem que entender primeiro que o mundo não vai ser mais o mesmo, ele não é mais o mesmo, né? Então, o primeiro ponto é esse. E a gente entender que se a gente não testar, a gente não vai saber se vai dar certo. Né? E até a gente falou lá atrás, né, quando a gente falou sobre inteligência emocional, eu citei uma frase que eu uso sempre, né? Pare de pensar no que vai dar errado e foque no que vai realmente dar certo. Não quer dizer que você vai desconsiderar o que vai dar errado. Não é isso. Mas você entender que vai poder dar certo, se vai poder dar certo, por que não focar nisso? Né? Então, é nessa perspectiva. Ou seja, se a gente quer uma criança melhor em casa, perfeito. A gente tem que realmente começar a dar exemplo. E às vezes a gente não dá, porque a gente está realmente dentro de uma mentalidade fixa que acha que a pessoa tem que simplesmente fazer o que a gente quer, né? Que a gente manda. Né? Eu tenho líderes assim, faz o que eu estou mandando e acabou. E não é bem assim. Né? Um bom líder tem que entender o processo de cada um, os perfis de cada um, e incentivar cada um deles, dentro dos seus talentos, a serem desenvolvidos. Cada um no seu tempo, cada um no seu jeito. E é fácil? Não é fácil. Mas se fosse fácil, essa crise aí já estava resolvida. Nada é fácil. Quando a gente se fala, e realmente quando se fala de ser humano, não é tão simples. A gente fala muito que quer mudar, mas na hora do vamos ver mesmo ali, que acontece aquilo que de alguma maneira te faz ter raiva, etc., você acaba apelando, né? E acaba tirando o seu foco e você volta para sua zona de conforto. E é aquela história, né? É mais fácil você mudar uma crença, aquilo que você acredita, do que mudar um comportamento, né? O comportamento ele é muito difícil. E o comportamento tem o hábito. A gente vai... Você mudar Exatamente. o hábito. Porque o comportamento... Você acredita para não ter que mudar o hábito. Que é louco, porque o comportamento do processo. É isso, porque o comportamento, querendo ou não, ele é uma junção de um período muito grande de hábitos. Né? A gente está falando de anos, né? Então, de repente, eu quero virar a chave e em uma semana vai mudar. Né? A gente tem que... E até a pessoa que está com a gente, vou me colocar então, quero mudar alguma coisa em mim. Então, a minha esposa vai ter que entender que demora mais tempo, meu filho, ou quem quer que seja. A gente tem que, de alguma maneira, falar também das outras pessoas que a gente está no processo de mudança e tem incentivo disso. A gente não pode simplesmente falar assim, vou mudar e mudei. Sim. Não acontece, porque na primeira fechada no trânsito, se você tem o hábito o comportamento de gritar, você vai gritar de novo. Né? Então, precisa desse acompanhamento. Estar cercado de mudanças para que isso, dentro do pensamento, vire ações
essas ações durante um período de tempo, vira o hábito, e o hábito, durante um bom período, vira um novo comportamento. E aí sim você tem essa processo de história que eu mudança. falo do 1%, viu? Então, vamos para a gente para o último bloco aqui, que faltam 15 minutos. A minha sugestão Sim, é, a galera que está aí nos assistindo, beleza, entendi um pouco mais, né, sobre o que é mindset fixo, o que é mindset de crescimento, mas quero tirar alguns mindsets fixos, quero mudar um pouco disso em mim, quero melhorar como eu faço. Vamos para o como agora. Uma das coisas que o Alexandre tem e eu tenho é a live sempre tem que ter o lado prático, sempre tem que ter as lições de casa para a gente evoluir, né? Então, para a gente fechar já esse exatamente. último bloco, primeiro, você tem que criar novos hábitos. E um pouquinho todo dia gera um hábito poderoso. Então, ensinando vocês aqui a técnica que eu passo muito nos meus cursos, que eu chamo ela de 1%. O que é a técnica do 1%? Cada dia, ao você levantar, ao você for abençoado por Deus e abrir os seus olhos, estar vivo, tá? Você vai, antes de sair da cama, agradecer, óbvio. E aí, na sequência, mentalizar como você quer o seu dia. Ainda na cama, com aquele soninho, antes de correr lá, pegar o telefone e ver o que comentaram na noite anterior, no teu WhatsApp, no teu Facebook. Calma, segura a onda. 5 minutos, não vai doer. São só 5 minutos pela manhã. Mentaliza teu dia. Pensa o seguinte, como eu quero que o meu dia seja hoje? Primeira lição é essa. Segunda lição, que atitudes, que vontade, que determinação, que postura eu posso ter hoje que é um pouquinho melhor do que ontem. Um pouquinho quanto? 1%. E Edu, por que 1%? Porque 1% não dói. 1% o teu cérebro não vai tentar te boicotar, a famosa autossabotagem. 1% você não procrastina. 1% você não percebe. Quer ver uma coisa boba? Eu conto isso para todo mundo e eu não tenho vergonha. Esses tempos atrás eu voltei a praticar esporte. E eu moro num prédio. Aí eu botei roupa, né, assim, short, tênis e tal. Falei para minha esposa, falei, Gina, vou caminhar. Tá lá, tá bom. Aí eu desci, fui até a frente do prédio, voltei e troquei de roupa para ir trabalhar lá. Ué, você não ia caminhar? Eu falei, já fui, já voltei, fiz o meu 1%. Ela, tu é muito ridículo. Ela se prestou a isso, eu pôr toda a roupa, descer e subir. Eu falei, não, eu estou condicionando o meu cérebro a um novo comportamento. Desde então, não parei mais. A gente vem fazendo exercícios físicos regularmente. E um puxa o outro, entendeu? Então, tudo que é grande começou pequenininho. Grandes empresas, grandes conglomerados, grandes corporações, grandes exemplos de profissionais começaram pequeno. E assim, não tenha medo de errar. A gente já falou isso na live passada, o contrário de sucesso não é o fracasso, o contrário de sucesso é desistência. Então, começa a anotar, pega uma folhinha, anota onde você está com alguma deficiência ou áreas que você queira, de repente, evoluir ainda mais. E ao acordar de manhã, que esse segundo passo lá na cama é o que hoje eu posso fazer 1% a mais do que ontem. Se você quer diminuir seu peso, 1% significa meia colher de arroz, meia garfinho de macarrão de carboidrato de uma forma geral, ou uma fatia menor que um pão. Não é deixar de comer, é 1%. E aí você vai criando essa rotina, esse hábito, e aí com um propósito, que seria ali a recompensa, você faz o famoso looping do hábito ali, né? Então você tem a rotina e passa a ter recompensa. A deixa, o motivo que você quer fazer. É a área, a competência, a carreira, o negócio, a sobrevivência da sua empresa agora, que de repente está no meio do regime de startup aí, e você precisa sobreviver. Pega, se agarra nisso. Hoje você é 1% melhor que ontem. Hoje eu vou ajudar a minha equipe e vou estimular a minha equipe a ser 1% melhor que ontem. Se 30 dias você fizer isso sucessivo, você já melhorou 30%. Então, é um acumulado de 1% a mais do que ontem. 1% a mais, a mais, a mais. Então, é uma somatória, um acumulativo de 1% a cada dia. É isso. Perfeito. Perfeito. E minha contribuição aqui dentro desse contexto do último bloco, né, que é mudar, como mudar então essa mentalidade, a gente entendeu
como é, né, quais são as características dessa mentalidade, né, que é a mentalidade fixa de crescimento, então como sair do fixo para o de crescimento. Né? E a gente está falando aqui que um dos fatores é sempre, todo dia, estar um pouquinho melhor do que ontem, né? 1% melhor. Fazer uma coisa a mais que seja. E, lembrando da aula que a gente falou sobre talento, né? É você sempre entender a complexidade do que você quer fazer. O quão complexo vai ser essa mudança? O quão enraizado é esse comportamento que dificulta você sair? O quão complexo é você sair do galinheiro, enquanto águia, chegar até uma montanha e saltar e voar? Qual é a complexidade disso? Então, quando você divide isso em menores atividades, é melhor ainda nesse processo. E um fator que eu acho que é uma palavra-chave para isso, eu acredito que seja a curiosidade. Né? Então, seja mais curioso sobre as coisas, o porquê das coisas. Quando você entende que, por que a tal pessoa conseguiu fazer isso? Por que aquela pessoa está melhor? Por que aquela pessoa conseguiu esse resultado? Por que aquela pessoa conseguiu passar no concurso? Ou por que aquela pessoa conseguiu vender melhor? Então, faça mais porquês. Tenha mais curiosidade dentro do processo, porque isso naturalmente vai fazer com que você busque conhecimento, porque você vai entender o processo e você vai fazer as atividades necessárias para você buscar um novo resultado para você. Então, acho que a palavra-chave aqui é fazer, fazer, fazer. Né? Como eu usei lá atrás, né? Praticar, praticar, praticar. São as 3 palavrinhas mágicas para todo mundo. Então, pratique, pratique, pratique. Tente. Se você não tentar, você não vai saber. Então, dê o primeiro passo, né? Porque ao dar o primeiro passo, você já não está mais no mesmo lugar. Né? Então, dá o primeiro passo. Você, naturalmente, vai chegar onde você deseja. E aí, galera, não tem como fugir de uma outra palavra que me vem aqui à cabeça agora, que seria a autorresponsabilidade. Que eu acho que falta muito isso para quem tem um mindset fixo aí. Né? Você ser responsável e entender que você é responsável pelo aquilo que você tem, de alguma forma. Tem aquilo que você controla e tem aquilo que você não controla. Então, quando aquilo que você controla está gerando resultados ruins em você, pode ter certeza que você tem que ter uma autorresponsabilidade, ter curiosidade, então, para tentar mudar isso. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Se possível, compartilhe aí com as pessoas que vocês conhecem, porque essa live vai estar disponível tanto no meu perfil quanto do Edu, e também no nosso canal no YouTube do Edu. Eu Sou Capaz, que é um canal muito top, e no meu é do Alexandre Malma, que todas as lives vão estar lá, estão numeradinhas, está tudo certo lá, e vocês vão ter acesso a isso. A gente está num caminho diferente, que o nosso propósito é ajudar as pessoas. Então, aquelas pessoas que não têm um livro Mindset, mas querem, não se esqueçam de nos procurar e acessar o que vocês vão ter disponível. Para quem não sabe, no meu perfil tem um link em azul lá, que é o link para um grupo fixo do Telegram. E o Telegram é interessante porque você já tem acesso a todos os arquivos que tem até hoje lá. Então você vai ver vídeos, vai ver e-books, tem vários e-books lá disponíveis. E você é convidado para, quando você quiser, dar uma passadinha lá e pegar esses livros. E o Mindset é um deles que está disponível. Mas não deixe também de mandar no nosso direct qualquer dúvida, tanto no meu quanto do Edu, que a gente vai responder na hora para você e é voltado para você. Tá? Edu, quer falar alguma coisa aí para a gente encerrar? Fica à vontade. Eu tenho uma provocação aqui, uma proposta, na verdade. Né? Primeiro para vocês que estão aí nos vendo e compartilhem com os amigos, que livro vocês querem que a gente comente? Vamos fazer um livro por semana. Né? Então, semana passada já tem mais. A Inteligência Emocional do Daniel Goleman. A de hoje foi a Nova Psicologia do Sucesso da Carol Dweck. Minha proposta para a semana que vem, né, e todo mundo pode ir votando aí, colocando. Sugestão, Ale, vamos definir 3 livros e o pessoal vota nos livros, né, e a gente comenta sobre um deles. Para terça que vem, eu acho que para a gente seguir a construção disso, uma recomendação que eu tenho aqui agora é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, para justamente a gente desenvolver esse hábito poderoso de criar ou recriar o mindset de crescimento, entendeu? Como mudar comportamentos, como desenvolver novos comportamentos. É um livro muito legal do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. É uma sugestão, né? Só estou jogando aqui como sugestão, mas a gente pode colocar aí 3 livros ao longo da semana e o pessoal vota
e dos que o mais votado a gente toda terça-feira comenta. O que você acha disso? Perfeito. Eu acho que um também que a gente pode colocar aí, que é o que eu estava pensando para a próxima semana também, seria os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Boa. Eu fiquei entre os dois, Por quê? né? Eu pensei os 7 hábitos ou o poder do hábito. São dois livros top, excelentes. Porque os 7 hábitos acaba trazendo uma referência maior para a gente. Só uma ideia, né? Não, você bora, defendeu o seu, eu vou defender o meu. Vamos lá. Por quê? Porque os 7 hábitos ele acaba trazendo a ideia de sair de uma relação que é pessoal, do eu, para uma relação interpessoal, que é conviver com os outros. Então, 3 hábitos ideais para você começar a passar para um momento de trabalhar com outras pessoas, e outros 3 para manter essa relação com outras pessoas, né? A gente está falando uma perspectiva muito maior. Eu acho que, para a gente entender, a gente está vindo uma vibe ele contribui muito nesse regime de startup, ele fala de uma parte lá de sinergia, das parcerias, a sua maior parte é maior que o todo e tal. Isso é bem interessante. Fechado, então, para terça que vem, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E a gente pode falar do poder da ação logo depois. 3 opções para vocês irem votando para terça que vem. Para outra terça-feira, aí a gente faz pela escolha da maioria. Perfeito. Então, 7 hábitos para a próxima semana. E a gente mantém na terça. Hoje foi um caso atípico, né? Mas às terças-feiras, às 14 horas, a gente vai estar aí com vocês sempre discutindo algum livro. Então, o próximo livro nosso vai ser os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Perfeito. Fechou? Fechou. Pessoal, galera, compartilhe um forte abraço. Quem tiver dúvidas, depois mandem nos nossos inbox. Edu Rossi 2010 ou aí do Alexandre Malman. Valeu mesmo. Obrigado pela participação. Como ele falou, vai estar nos 2 canais do YouTube. E vamos que vamos. Vamos fazer acontecer, sempre. É isso aí. Praticar, praticar. Tamo junto, velho. Um abraço. Praticar. Até mais. Valeu demais. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Tamo junto. Tchau, pessoal.